disse para mim: ministério tem um preço. Ministério não é de graça, gente. A gente paga preço. E quem não está disposto a pagar preço não serve para estar diante da obra de Deus. Porque quem não paga preço abandona tudo, joga tudo para o ar. Porque tem que momento que eu disse que a igreja, quando você está indo bem no ministério, tem um monte de gente dentro aplaudindo você. Mas quando você começa a sofrer coisas terríveis na vida, muitos vão embora e largam você sozinho. E eu fiquei muitos momentos da minha vida, do meu ministério, nessa situação. Mas Deus disse: você vai pagar um preço, porque eu estou entregando nas tuas mãos algo que jamais pode ser destruído. Sabe o que é o preço do ministério do pastor? Serei rápido, máximo 10 minutos, vamos já para meia-noite. Se o pastor compra um carro novo, uma casa, preste bem atenção. Alguns que não têm compreensão, que não conhecem o chamado de Deus, alguns dizem: olha, o pastor está comprando carro novo. De onde está tirando dinheiro? Qual o preço do pastor? O pastor comprou uma casa, mas de onde está vindo dinheiro? O pastor paga esse preço. Mas o pastor não tem uma casa, presta atenção, não tem um carro, tem apenas uma bicicletinha para andar. Muitos dizer: pastor não é abençoado. Esse pastor, não sei o que esse pastor está fazendo na igreja, rapaz. O pastor não tem um carro para andar, não tem uma casa para morar, não tem nada. Esse pastor não tem bênção de Deus, não. É o preço que o pastor tem que pagar. Assim. Se o pastor é um pouco exigente, ele não vai, algumas pessoas não vão conseguir ficar com ele. Muitos vão dizer assim: ah, pastor, sabe, tal. Se fosse eu faria diferente. Porque o pastor está fazendo coisa que não está bem certo. Por isso que o povo, alguns não ficam. Não é verdade? Mas se o pastor conseguir colocar uma multidão na igreja, o pastor vai pagar outro preço, dizendo: olha, sabe por que o pastor colocou uma multidão na igreja? Porque o pastor é relaxado e recebe gente de qualquer maneira. Então o pastor diz: não tem como se correr, não tem para onde ir. Entendeu? Isso é o preço que todos nós temos que pagar. É o preço do ministério. E o pior preço que um pastor paga é quando eu falo pastor, irmãos, eu falo da esposa do pastor, dos filhos que são pequenos do pastor. Que eu sofria muito na igreja, porque eu tinha uma igreja razoável primeiro, muita gente, e eu vi os pais dando a festa de Natal para os filhos, e eu não tinha como dar. Eu vi os pais dando presente para os seus filhos, e eu estava envolvido na igreja 24 horas, não tinha dinheiro para dar presente. Eu não podia dar presente. Eu não podia dar ao meu filho nem um quilo de carne boa, às vezes nem um litro de leite. E sabe quantos membros de igreja? 317 membros da igreja tinha na época. Eu não podia dar. É o preço de um pastor que ama a obra de Deus. E o preço que o pastor paga é quando ele tem que estar no sábado, no domingo, no final de ano, vai ter que estar porque ele é o pastor da igreja. Não é verdade? Nos dias especiais de comemoração, irmãos, que a família pode sair e comemorar, o pastor não pode, porque ele é o pastor da igreja. Eu posso. O pastor, ele deixa de viver a sua vida para viver para a igreja. Sabia disso? O pastor não vive para ele. Vai pensar você que o pastor vive para ele? Não vive, não vive, não vive, não vive para você. Você vai lá em casa com a Aninha: pai, tem que ir embora porque vai ter culto hoje à noite. Dizer: mas você não pode ficar. Não posso. E eu fico observando ele falar isso, digo: puxa, o pastor não vive mesmo.
Pastor Eliseu, outro que não vai viver para ele, vai viver para a igreja. Pastor, não vive para a igreja. Então eu quero dizer para você nessa noite: ajude o seu pastor, honre, irmãos, ajude. Quando estiver passando necessidade, momento espiritual, o pastor precisa de carinho, muito carinho. O pastor precisa estar alimentado da igreja, para ter força para alimentar a igreja. Vocês acham que o pastor é tipo o homem da igreja? O pastor não é. O pastor deve ser honrado, e muito honrado ainda. Eu honrei meu pastor, até quando não estava com ele, até quando ele brigava comigo. E um dia, quando houve uma briga aqui com o meu pastor, outro dia ele veio em casa e disse: pastor Ari, eu só briguei com você porque eu quero você do meu lado, pastor Ari. A minha briga é contigo porque eu quero você do meu lado, você não vem. Falou: pastor, me desculpa, pastor, mas eu recebi o chamado de Deus. Eu não posso atender, pastor. Mas pastor, vem para a minha igreja. Aqui você vai ter 3 salários mínimos. Você vai ter 100 litros de gasolina. Você vai ter uma casa com telefone. E você está sofrendo. Eu disse: pastor, muito bom. Aquilo machucava meu coração, porque não tinha isso. Mas eu recebi um chamado de Deus. Eu tenho que cumprir o chamado de Deus na minha vida. O pastor, quando acredita, irmãos, que ele tem o chamado de Deus, ele sabe que Deus vai cuidar dele. Estou encerrando já. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Jesus disse: aqueles que tentar salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida, o seu desejo, os seus momentos da sua vida, por amor em mim, vai ganhar a sua vida.